Reprodução sexuada. Eu queria lembrar vocês que você não deve confundir reprodução sexuada com sexo. Qual a diferença? Reprodução sexuada nem sempre tem sexo. Sexo é a mesma coisa que acasalamento ou copulação. É aproximação de genitais. Então, é possível ter reprodução sexuada sem sexo. Fecundação. Processo de reprodução sexuada em que há união de gametas. Ocorre em animais, plantas e em algas. Também pode acontecer em fungos quando as hifas se fundem. Tipo de fecundação. Quanto à forma, ao tamanho e ao comportamento dos gametas. Isogâmica. Os gametas são iguais e buscam-se mutuamente, ocorrendo em algas como a Ulotrix. Então, aqui você tem os gametas da alga Ulotrix. Esses gametas são gametas que têm o mesmo tamanho, a mesma forma e o mesmo comportamento. Nós temos aqui fecundação do tipo heterogâmica. Os gametas são distintos em forma e tamanho e buscam-se mutuamente. Ocorrem em algas Cutallaria. Então, o que é que nós temos aqui? Os gametas da alga Cutallaria. O gameta feminino é maior do que o masculino. Tem uma ligeira diferença de forma, mas eles continuam se buscando mutuamente. Na fecundação conhecida como oogâmica, os gametas são distintos em forma e tamanho, com o gameta masculino deslocando-se em direção ao feminino, ocorrendo em animais. Em animais nós temos o gameta feminino grande e imóvel, e o gameta masculino pequeno e móvel. Quero lembrá-los que o gameta masculino busca o gameta feminino. Tipo de fecundação. Quanto ao local de ocorrência, ela pode ser interna, dentro do corpo da fêmea, ou externa, fora do corpo da fêmea. Quando a fecundação ela é externa, os gametas são lançados no meio. Nós chamamos essas espécies de ovulíparas. Eu queria que você entendesse um fato bem interessante. Nem toda espécie que faz fecundação externa, necessariamente ela é aquática. Por exemplo, a minhoca. A minhoca ela é terrestre, mas tem fecundação externa. A minhoca produz um casulo. Dentro desse casulo, libera-se os óvulos da própria minhoca, os espermatozoides da outra minhoca, e aí acontece a fecundação. Veja que a minhoca é terrestre, mas nela ocorre fecundação externa. Então, cuidado, hein? Nem toda espécie ovulípara necessariamente é uma espécie aquática. Quanto à forma de fecundação, fecundação cruzada mais comum, cruzada recíproca, planária e minhoca, autofecundação acontece em tênia. Fecundação cruzada. O tubarão ele tem 2 clásperes, que são órgãos copulatórios. Esses clásperes são introduzidos na fêmea e, através desses clásperes, acontece a transferência de espermatozoides do tubarão macho para o tubarão fêmea. Então, nós temos aqui uma fecundação cruzada. Fecundação cruzada recíproca acontece com hermafroditas. Para evitar a autofecundação, na qual aconteceria uma redução da variabilidade genética, o que é que nós temos aqui? Acompanha comigo. Nós temos 2 minhocas. Observe que as minhocas têm testículo e têm ovário. Observe aqui o ovário e aqui nós temos o testículo. E aí o que acontece? Uma passa gametas para a outra. Observe aqui. Eis os receptáculos seminais que vão receber os espermatozoides da outra minhoca. Elas se separam, produzem o casulo pelo clitelo, que é uma região especializada da minhoca. Dentro desse casulo são despejados os óvulos da própria minhoca. O casulo se desloca para a região do receptáculo seminal e lá são despejados os espermatozoides da outra minhoca, que fez fecundação cruzada recíproca. O casulo, então, é liberado, nele acontece fecundação, forma-se o embrião, e esse embrião dá origem a minhocas jovens. O desenvolvimento ele é direto. Então, aqui nós temos uma fecundação cruzada recíproca. Autofecundação em tênias. Observe a tênia saginata, com 4 ventosas na cabeça que é o escólex, e a tênia sóleo, que tem 4 ventosas e uma coroa, chamado rostro, com espinhos. A cabeça da tênia é do tamanho da ponta de um alfinete. Embaixo nós temos o colo, que é como se fosse um pescoço, e embaixo do colo nós temos a formação de proglotes. Proglotes essas, ou estróbilos, como alguns autores chamam, essas proglotes vão se replicando, vão se multiplicando, até que as últimas proglotes se tornam sexualmente maduras. Lembremos, olha só, lembremos que o animal é um hermafrodita. Logo, nós temos testículos e ovários em cada proglote dessa. Essas últimas proglotes que são sexualmente maduras, uma vai liberar gametas para a outra. Observe então o que é que nós temos. Uma proglote liberando gametas para a outra. Então acontece uma autofecundação. Você sabe que a tênia é a solitária, ela está sozinha no intestino. Se não dá para fazer fecundação cruzada recíproca, como acontece com a minhoca, é melhor se autofecundar, porque se não fizer isso, vai acabar sendo extinta. Nessa situação, faz-se a autofecundação e essas proglotes cheias de ovos são liberadas juntamente com as fezes. O que é uma poliovulação? É a liberação de múltiplos ovócitos, que vão virar óvulos, no mesmo período fértil.
Ovócitos são fecundados por múltiplos espermatozoides, levando à formação de vários filhotes. Isso aqui acontece na formação de gêmeos bivitelinos nos humanos e é comum no ciclo estral de gatas, de cadelas. Poliembrionia. A fecundação ocorre em um único ovócito, que vai originar um óvulo. Esse óvulo, então, fecundado, forma o zigoto em seguida forma o embrião, que se parte posteriormente após as clivagens iniciais, originando 2 ou mais novos indivíduos clones. Eventualmente ocorre na espécie humana, originando os gêmeos univitelínicos ou idênticos, e em tatus. É comum nos tatus um tatu fêmea formar 4 tatuzinhos clones. Nos humanos, é um processo pontual, formando os gêmeos idênticos. Nos humanos, esse processo pode acontecer na etapa de mórula ou na etapa de blastocisto. A mórula pode se partir em 2, ou até em mais pedaços, ou então o embrioblasto pode se partir em 2. Quanto à forma dos embriões desenvolverem-se? Espécies ovíparas. Os embriões desenvolvem-se a partir de ovos fora do corpo da mãe, correndo em invertebrados, como moluscos, insetos, miriápodes, crustáceos e aranhas. Peixes, maioria dos peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Particularmente os prototérios são ovíparos. No caso, o ornitorrinco e a equidna. Espécies ovovivíparas. Os embriões desenvolvem-se dentro de ovos dentro do corpo da mãe, ocorrendo em invertebrados, como escorpiões, peixes, maioria dos condríctides e répteis, serpentes. Espécies vivíparas. Os embriões desenvolvem-se dentro do corpo da mãe, ligados à parede do oviduto ou útero, ocorrendo em invertebrados, escorpiões e alguns membros da ordem Ácari, alguns ácaros, peixes, répteis e mamíferos. Quero lembrá-los que quando se trata de vertebrados, o embrião encontrar-se-á ligado à parede do oviduto ou do útero, oviduto dos não mamíferos e útero dos mamíferos, por uma estrutura chamada de placenta. A placenta é um órgão misto formado por partes da mãe e partes do embrião. Partenogênese. Desenvolvimento do ovócito, óvulo sem fecundação, dando origem ao novo organismo. Ocorre em invertebrados, como as abelhas, e vertebrados, como peixes, exemplo a molinésia, e répteis, como certos lagartos e serpentes. Bom, observando então aqui as abelhas, nós sabemos que o zangão ele é haploide. A abelha rainha ela é diploide. E a operária também é diploide. Ou seja, as fêmeas são diploides e o macho é haploide. Então essa abelha rainha ela produz, por meiose, o óvulo. E aí é o ovócito que vai virar óvulo, né? E esse óvulo, por mitoses, vai dar origem ao zangão. Ou seja, o zangão é produto de partenogênese, ou seja, um desenvolvimento do óvulo sem que haja fecundação. Agora, como é que as fêmeas são formadas? Elas são formadas por fecundação. Então, o macho produz espermatozoide, acontece a fecundação, o espermatozoide fecunda o óvulo, e com isso nós vamos ter a formação do zigoto. Dependendo do tipo de nutrição, haverá formação de operárias ou rainhas. Se esse zigoto, que vai virar um embrião, receber geleia real como nutriente, a geleia real tem fatores químicos, tem hormônios que vão diferenciar o embrião em rainha. Já se esse zigoto receber mel, originará uma operária. A partenogênese pode ser classificada quanto ao gênero em arrinótica, quando origina apenas machos, exemplo nas abelhas. Teriótica, quando origina apenas fêmeas, como o pulgão verde. Deuterótica, pode originar machos e fêmeas, como o bicho da seda. Quanto à ploidia, haploide ou diploide. E quanto à variação gênica, pode estar presente ou ausente. O critério de reprodução sexuada que eu adotei nessa aula é o critério que diz o seguinte: reprodução sexuada é aquela que envolve gametas. Como a partenogênese envolve gametas, nós temos a partenogênese sendo reprodução sexuada. Mas muita gente acaba pensando o seguinte: por ser óvulo, necessariamente os seres derivados de partenogênese seriam haploides, mas não é bem o que acontece. Muitos seres que se desenvolvem por partenogênese são diploides e não haploides. Como é que isso acontece? Observe comigo. Nós temos 3 maneiras de explicar por que os seres que se desenvolvem por partenogênese são diploides e não haploides. No primeiro deles, eu tenho uma célula germinativa presente no organismo pluricelular, na fêmea pluricelular, que vai dar origem ao gameta. Essa fêmea pluricelular tem células da linhagem germinativa diploides. Essas células sofrem mitose e formam um óvulo diploide. Então, a primeira possibilidade de termos um óvulo diploide é a fêmea com uma célula diploide da linhagem germinativa sofrendo mitoses, e essas mitoses formam óvulos diploides. Segunda possibilidade
Essa fêmea pode, por meiose, formar glóbulos polares e óvulos. Pode acontecer a fusão de um óvulo haploide com um glóbulo polar. Com essa fusão, forma-se um óvulo diploide. Isso é muito comum nos lagartos cauda de chicote. Na população de lagartos da espécie cauda de chicote, nós temos indivíduos diploides formados por partenogênese. Por quê? Porque o óvulo haploide se funde a um glóbulo polar, formando então óvulos diploides. E a terceira maneira de nós termos indivíduos partenogenéticos diploides é quando o óvulo haploide sofre uma endomitose. O que é uma endomitose? É uma mitose abortada. Acontece cariocinese, acontece duplicação do núcleo, mas não acontece divisão do citoplasma, ou seja, a citocinese. Tem cariocinese, mas não tem citocinese. O núcleo se duplica, mas não há separação do citoplasma. Então nós temos aqui o núcleo se duplicando, mas na verdade, no lugar de ter a separação do citoplasma, esses dois núcleos acabam se unindo novamente, formando então um óvulo diploide. Agora tem mais. A partenogênese que nós consideramos nessa aula, ela é um processo de reprodução sexuada porque envolve gametas. Mas aí que está. Nem sempre, por envolver gametas, vai ter variabilidade genética. Observe essa primeira possibilidade. Você nota que o óvulo foi formado por mitose? Se os óvulos são formados por mitoses, o que acontece? Nós vamos ter óvulos que são geneticamente idênticos à célula da linhagem germinativa. E essa célula da linhagem germinativa tem o genoma idêntico das células somáticas da fêmea. Então, se esse óvulo é diploide e foi gerado por mitose, ele tem a mesma carga genética da célula da linhagem germinativa, que é idêntica à das células somáticas da fêmea. E aí o que acontece? Esse indivíduo descendente desse óvulo vai ser geneticamente idêntico à fêmea. Então nós temos aqui um processo de partenogênese diploide, mas sem variabilidade genética. Ou seja, é mais parecido com a reprodução assexuada do que sexuada. Pedogênese, processo de partenogênese na fase larval. Ocorre no Plateuminto trematóide Cystosoma mansoni e na mosca Miastor metraloa. No ciclo de vida do Esctosoma mansoni, após o humano liberar fezes com ovos do trematóide, na água, esses ovos irão transformar-se em miracídios. Os miracídios representam então a larva que vai penetrar no caramujo planorbídeo. Assim que essa larva penetra no caramujo aquático planorbídeo, dentro do caramujo, essa larva miracídio produz óvulos e esses óvulos irão se transformar em cercárias. Veja que uma larva, no caso miracídio, está dando origem a outra larva, a cercária. Então, quando uma larva forma óvulos e gera outra larva, ou seja, um processo de partenogênese entre larvas, estamos diante de uma pedogênese. Então, o miracídio, ao entrar no caramujo planorbídeo, ele vai se transformar num saco de óvulos, chamado de esporocisto primário. Cada óvulo do esporocisto primário vai se transformar num esporocisto secundário. Depois, cada óvulo do esporocisto secundário vai se transformar numa cercária. Daí você entende porque um miracídio consegue formar milhares de cercárias por um processo de amplificação. As cercárias deixam o caramujo e encontram aqui novamente o hospedeiro humano. O hospedeiro humano é o definitivo e o caramujo é o hospedeiro intermediário. O humano é o definitivo porque nele temos formas adultas do verme. E o caramujo é o intermediário porque nele nós temos formas larvais. Neotenia, processo de fecundação na fase larval, devido ao amadurecimento sexual antes da fase adulta. Ou seja, o animal ele amadurece os tecidos sexuais antes do tecido somático. Tecido somático é tudo que não é tecido sexual. Isso aqui acontece com a axolotl, que é a larva da salamandra Ambistoma mexicano. Essa larva da salamandra adulta. A salamandra adulta é essa imagem aqui de baixo e a larva essa imagem aqui de cima. Essa larva vive em ambiente inundado. Esse ambiente inundado favorece que ela permaneça como larva, porque larva respira por brânquias. Caso o reservatório de água na qual essa larva viva seque, ela vai passar a produzir hormônios pela sua glândula tireoide, e os hormônios da tireoide, o T3 e T4, vão fazer com que ela sofra metamorfose para adulto. Mas isso é algo pontual, não é algo constante, não é algo comum na vida desse animal. O normal é ele passar a vida toda como larva. Só que se ele passar a vida toda como larva, o que aconteceria? Ele não atingiria a maturidade sexual. Mas aí é que está. Esse animal ele tem uma adaptação bem particular. Ele passa pela neotenia. Ele amadurece os tecidos sexuais das gônadas antes mesmo, pessoal, do tecido somático. E assim ele consegue se manter no ambiente aquático, respirando por brânquias e mesmo assim sendo capaz de se reproduzir. Então, nesse caso aqui, eu tenho a larva macho, que tem testículo e produz espermatozoides.
lançando os espermatozoides na água, e eu tenho a larva fêmea, que tem ovários, libera óvulos na água, ovócitos que vão virar óvulos, e acontece a fecundação. Tudo bem? Então, o que vem a ser a neotenia? Neotenia é a fecundação em larvas. Esporogonia. Após a fecundação dos gametas, o zigoto sofre meiose seguida de mitose. Corre com plasmódio, agente causador da malária, na parede do estômago ou intestino do hospedeiro definitivo invertebrado Anopheles. Na parede do estômago ou intestino do hospedeiro definitivo invertebrado Anopheles, que é o mosquito, nós temos aqui o zigoto, que sofre meiose seguida de mitose, levando à formação de 8 esporozoítos. Esses esporozoítos são formados dentro de um cisto, preso à parede do estômago ou intestino. Os esporozoítos se libertam desse cisto e vão para a glândula salivar do inseto, para serem passados para o hospedeiro intermediário vertebrado, o humano. Conjugação em protistas. Ocorrem algas como a Mogeotia e Spirogyra, e protozoários como o Paramécio caudatum. Nas algas pode ser isogâmica, como acontece com a alga Mogeotia sp, ou heterogâmica, como na alga Spirogyra sp. Então aqui eu tenho duas algas filamentares, alga A e alga B. Na conjugação isogâmica em alga Mogeotia sp, surge uma ponte entre as algas. Então esses núcleos haploides se comportam como gametas, se deslocam em direção à ponte e lá se fundem, formando então um zigoto. Observe zigoto entre aspas. Afinal de contas, não foram gametas que se uniram, e sim núcleos. Então, a conjugação em protistas é muito parecida com a fecundação. Já no processo de conjugação heterogâmica em alga Spirogyra, há também a formação da ponte de conjugação entre as algas filamentares, só que apenas o dos núcleos vai ser móvel. No caso, da alga A, aqui de cima. Então, essa alga A, que eu vou chamar aqui alga A de cima, o núcleo se desloca e vai em direção à alga de baixo, a alga B, acontecendo então a fusão, formação do zigoto. Temos também aqui núcleo haploide em cima, núcleo haploide embaixo. E com a fusão, eu tenho o zigoto diploide. Na conjugação do protozoário Paramécio caudatum, os dois paramécios se aproximam. Observe, nós temos aqui o macronúcleo, que é o núcleo grande, e o micronúcleo, que é o núcleo pequeno. Esses núcleos se dividem e eles dão origem a núcleos menores, que são trocados entre os paramécios. Acontece a troca, mistura de material genético e novas divisões. Depois, os próprios paramécios se dividem e 2 paramécios formam 4.